Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e no tutorial de hoje vamos produzir essa bolsa de crochê com fio poliéster 5mm. Ela foi feita com ponto cruzado em crochê, usei uma técnica um pouquinho diferente, as alças são bem reforçadas e o resultado é essa bolsa de crochê belíssima. Essa é a bolsa Helena. Se você puder colaborar com o meu trabalho, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo nos grupos de crochê também. De comprimento, a bolsa ficou com aproximadamente 33 centímetros e de altura 25 centímetros. Vou utilizar fio 100% poliéster 5mm de espessura. Este novelo tem 1 kg, eu utilizei praticamente o novelo todo, aproximadamente 980 gramas do novelo. Agulha de crochê 5mm, botão imantado 18mm, duas argolas articuladas de 4 centímetros, alça de corrente, essa aqui tem 1 metro, e vou finalizar com a minha etiqueta de metal. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 28 correntes. Vinte e 28 correntes e o cordão ficou com aproximadamente 25 centímetros. Vamos trabalhar a primeira carreira da nossa base aqui no cordão de correntes mesmo. A gente pula essa primeira corrente, vem na segunda e eu vou trabalhar pontos baixos. Vamos fazendo pontos baixos até sobrar uma corrente. Então, eu vou fazer 26 pontos baixos. Já fiz 4, vou fazer 26. Fiz aqui 26 pontos baixos, vai sobrar uma corrente aqui no final. Nessa corrente, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Três pontos baixos juntos. Agora, nós vamos trabalhar desse lado do cordão. Vamos aproveitar para esconder esse fio e vou trabalhar aqui 26 pontos baixos também. Voltei trabalhando 26 pontos baixos depois da quina com 3 pontos juntos e aqui está o ponto 26. Agora a gente vai fazer a quina desse lado também com 3 pontos baixos juntos, igual eu fiz aqui. Vamos trabalhar nesse ponto aqui, que foi a corrente que a gente pulou. Bem nessa laçada aqui, 3 pontos baixos juntos. E assim a gente termina a primeira carreira com 58 pontos baixos feitos. Vamos agora começar a segunda carreira, vamos emendar e trabalhar direto sem fechar as carreiras, ok? Então, já venho no ponto seguinte, bem no ponto do lado. Faço aqui um ponto baixo e vou colocar nele um marcador para a gente saber que aqui nesse ponto começa sempre uma nova carreira. Vamos trabalhar 26 pontos baixos. Eu fiz o primeiro, são 26. Fiz os 26 pontos baixos e aí cheguei naqueles 3 pontos que a gente colocou junto, os 3 pontos de quina. Como que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou fazer 3 pontos baixos juntos no ponto seguinte, nesse ponto aqui, 3 juntos. No ponto do meio, eu faço um ponto baixo apenas. E no ponto seguinte, eu faço mais 3 pontos baixos juntos.
Cheguei desse lado, volto trabalhando 26 pontos baixos, até chegar ali do outro lado. Fiz os 26 pontos baixos, cheguei aqui na outra quina, só tem 3 pontos antes de começar a próxima carreira, certo? Vou trabalhar 3 pontos baixos nesse daqui, no primeiro ponto da quina. Um ponto baixo nesse ponto do meio. E 3 pontos baixos no último ponto da quina. Terminamos assim a segunda carreira com 66 pontos baixos. Vou tirar o marcador do ponto seguinte, fazer o primeiro ponto da terceira carreira e colocar o marcador nele novamente. A gente começa a terceira carreira trabalhando 26 pontos baixos. Trabalhei os 26 pontos baixos, cheguei aqui nos pontos da quina. Agora, na terceira carreira, a quina vai ser da seguinte forma. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No segundo ponto, eu faço 3 pontos baixos juntos. Agora, trabalho 3 pontos sozinhos. Agora, no ponto seguinte, 3 pontos juntos. E no último ponto, um ponto sozinho. Essa é a nossa quina. Agora, trabalho 26 pontos baixos até chegar na quina do lado de cá. Trabalhei 26 pontos, cheguei aqui na outra quina para finalizar a nossa terceira carreira. Agora, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Primeiro, eu faço um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu coloco 3 pontos baixos juntos. Agora, trabalho 3 pontos sozinhos, um em cada um. No seguinte, eu coloco 3 pontos juntos. E no último ponto da carreira, para encerrar, um ponto sozinho. Ao todo, fizemos aqui na terceira carreira 74 pontos baixos. E agora a gente vai para a última carreira, a carreira 4. Vou tirar o marcador, fazer o primeiro ponto baixo e colocar o marcador novamente. Vamos começar trabalhando 26 pontos baixos. Eu fiz um, vou fazer 26. Vinte e seis pontos baixos, cheguei nos pontos da quina. Eu começo com um ponto baixo, no ponto do lado, outro ponto baixo. No ponto seguinte, eu coloco 3 pontos baixos juntos, no mesmo lugar. Agora, trabalho 5 pontos sozinhos, um em cada um. Cinco pontos sozinhos. No ponto seguinte, de novo, 3 pontos baixos juntos. E nos próximos 2 pontos para encerrar a quina, eu faço um ponto em cada um. Um aqui e um do lado. Terminamos a nossa quina. Agora, vou seguir trabalhando 26 pontos baixos até chegar na última quina para encerrar a nossa base. Fiz os 26 pontos baixos, cheguei aqui para finalizar. Vou fazer o mesmo padrão. Eu faço 2 pontos baixos, um aqui e um no ponto do lado.
No próximo, eu coloco 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Agora, sigo trabalhando 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos, eu coloco 3 pontos baixos juntos. Só vão sobrar 2 pontos para encerrar a carreira. Eu faço um ponto baixo em cada um. A gente termina a quarta carreira com 82 pontos baixos feitos. E assim a gente encerra a nossa base. 34 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Vamos agora começar a primeira carreira de subida da peça. Vou tirar o marcador desse primeiro ponto, fazer o primeiro ponto baixo e colocar o marcador novamente, nesse ponto que eu acabei de fazer. A gente vai trabalhar essa primeira carreira só de pontos baixos, ok? Direto ponto baixo ao redor da peça inteira, sem aumento nenhum. Vamos fazer essa primeira carreira de subida com a mesma quantidade de pontos da última carreira da base, 82 pontos baixos. Pronto, terminei a primeira carreira de subida com 82 pontos baixos. Vou tirar o marcador para a gente começar a segunda carreira de subida. Nela, a gente já começa o nosso padrão. Vou fazer um ponto baixo. Colocar o marcador novamente, ok? E o padrão é da seguinte forma, é um ponto baixo, depois eu vou fazer um meio ponto alto na direção desse ponto, só que na base do ponto da carreira anterior, bem aqui. Na direção dele na carreira anterior, esse é o ponto. Eu venho na base dele, é bem aqui. Vou entrar com a agulha aqui para fazer o meio ponto alto, que vai ficar um meio ponto alto alongado, certo? Laçada na agulha, entro no ponto, laço o fio e trago, dou a altura do ponto e fecho o meio ponto alto. O ponto seguinte, que é esse daqui, eu vou pular, ok? Esse é o padrão. Um ponto baixo, um meio ponto alto na direção dele, só que entrando na base do ponto da carreira anterior, e o ponto seguinte, eu pulo. Recomeço aqui no próximo o padrão. Eu faço um ponto baixo. Agora, na direção dele, na carreira anterior, eu venho na base do ponto baixo. Repara que eu fiz o primeiro meio ponto alto aqui. Aqui é o ponto que eu pulei, então tá vazio. Aí aqui agora é o próximo. Tudo bem? Meio ponto alto. O ponto seguinte, esse daqui, a gente pula. E aí repete. Venho no ponto e faço um ponto baixo. Na direção dele, na base do ponto, bem aqui, observa que a gente está intercalando. Aqui trabalhei o meio ponto alto, aqui pulei. Aqui trabalhei o meio ponto alto, aqui pulei. Aqui agora trabalho o meio ponto alto. O ponto seguinte, esse daqui, eu vou pular e recomeço o padrão aqui. Na direção dele, na base do ponto da carreira anterior. Aqui agora, eu vou dar a volta inteira desse jeito. Chegando aqui no final, falta só o último padrão. Esse ponto eu pulo, venho nesse aqui, faço um ponto baixo, depois o meio ponto alto, e o ponto seguinte eu pulo, encerrando a segunda carreira de subida. No total, 82 pontos também. Vou tirar o marcador desse ponto.
Entro com a agulha nesse ponto onde estava o marcador e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma corrente e virar o trabalho. Virar o trabalho assim. Vamos começar a terceira carreira e o primeiro ponto da carreira vai ser o alongado, porque o ponto baixo vai ser representado por essa corrente que a gente fez aqui, tudo bem? O meio ponto alto aqui vai ser feito aqui, ó. Bem aqui que a gente vai entrar na direção da corrente que a gente fez, aqui, para fazer o meio ponto alto. Só o primeiro ponto que é desse jeito, ok? Pulo o ponto seguinte, que é esse daqui, você pode levantar assim para você ver. Eu vou pular esse e venho no outro. E aqui faço um ponto baixo. O meio ponto alto, a partir de agora, vai ser na direção do ponto um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Então, aqui é o ponto que eu acabei de fazer. Aqui tá o ponto baixo da carreira anterior. Aqui é o verso do ponto, né? Aqui é a frente. Aqui é o verso do ponto. Eu vou entrar com a agulha aqui, um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Só um pouquinho mais para a direita. Laçada na agulha, entro aqui e faço o meio ponto alto. Pulo o ponto seguinte e vou no outro. Repara que é entre os alongados, é o do meio, é o ponto baixo. É bem aqui que eu tenho que ir. Inclusive, é bem mais aberto esse ponto, olha só, é bem mais aberto do que esse daqui. Esse é bem mais aberto que esse é bem mais aberto que esse é bem mais aberto que esse que eu pulei. Mas você também pode olhar por cima. Eu tenho que pular esse e vir nesse daqui, que é bem o ponto que a gente estava olhando. Faço um ponto baixo e vou fazer o alongado. Na direção dele, aqui está o verso do ponto baixo da carreira anterior, eu vou entrar um pouquinho aqui para a direita. Vai ser bem aqui. Aqui foi o ponto que eu fiz, eu vou entrar aqui. Para fazer um meio ponto alto. O ponto seguinte, eu pulo, venho no outro, esse bem aberto aqui, e faço o ponto baixo. É o mesmo padrão, tá vendo? A gente só precisa observar aonde está entrando com a agulha. Na direção dele, aqui está o ponto da carreira anterior, eu vou entrar aqui, para fazer o meio ponto alto. Vou dar a volta completa e já retorno. Ao todo, vamos fazer 81 pontos, sendo que essa primeira corrente valeu aqui como primeiro, 82. Dei a volta completa, no total 82 pontos, vamos fazer um encerramento para começar a próxima carreira. Aqui eu entro direto com a minha agulha no topo do primeiro meio ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e viro o trabalho. Vamos agora começar a nossa quarta carreira. A gente já sabe que o ponto baixo vai ser a corrente, então a gente começa com o meio ponto alto, que vai ser feito bem aqui. Observa esse ponto baixo aqui, ó, ele vai se repetir em toda a volta. Eu vou entrar com a agulha bem aqui em cima dele, mais para a direita, bem assim, ok? Então, aqui vai ser o primeiro meio ponto alto. O ponto seguinte, eu pulo e venho no outro. Da mesma forma, eu posso olhar por cima. Esse eu pulo e venho nesse. Da mesma forma, posso observar como é diferente. Esse é diferente desse aqui. Esse aqui tem essa laçada, esse não tem. Esse espaço é bem maior, tá vendo? É nesse espaço bem maior que é o ponto baixo. Depois, eu vou na direção dele, na carreira anterior, bem aqui. E aí, observa, aqui está o ponto baixo, ao vizinho do ponto baixo, vou entrar bem aqui em cima dele, um pouquinho mais para a direita. Ou então, observa o seguinte, estou entrando bem aqui no meio, no ponto de encontro dessa laçada com essa. E um pouquinho mais para a direita da direção do ponto que eu acabei de fazer, só um pouquinho, tá vendo?
Define aí qual é a melhor forma de você identificar aonde você precisa entrar com a agulha. O ponto seguinte, esse diferente eu pulo, eu venho aqui nesse espaço maior e faço um ponto baixo. E aí, de novo, vou fazer o meio ponto alto no ponto de encontro dessa laçada aqui com essa, bem aqui nesse ponto de encontro que tá um pouquinho mais à direita do ponto que eu acabei de fazer, só um pouquinho para a direita. Vou dar a volta completa desse jeitinho. Completando assim a quarta carreira, também com 82 pontos, sendo que aquela corrente do início contou como o primeiro ponto e depois a gente trabalhou 81, total 82 pontos. Vamos finalizar do mesmo jeito. Venho com a agulha aqui no topo do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente que conta como o primeiro ponto da próxima carreira e vira o trabalho para começar a quinta carreira. Você pode, se quiser, virar o trabalho assim, de acordo com a carreira que você está trabalhando, tudo bem? Fica mais fácil de trabalhar, né? Essa corrente contou como o primeiro ponto baixo, então a gente vai fazer aqui o meio ponto alto. O primeiro meio ponto alto, a gente vai entrar aqui. Observa que a gente vai entrar bem aqui do lado desse alongado, ó, bem aqui. Só o primeiro, ok? O primeiro é um pouquinho diferente, mas a gente pode basear de acordo com a direção dos outros. Por exemplo, aqui no próximo, eu sei que vai ser no encontro dessa laçada com essa, vai ser bem aqui. Então, eu estou basicamente na direção, tá vendo? Na mesma linha. Por isso que eu vou entrar aqui. E sigo. Pulo o ponto seguinte, que é esse que está apertadinho aqui, venho no outro, esse aqui, bem grande, né? Faço aqui um ponto baixo. E aí, observa, na direção dele, aqui embaixo, nesse encontro dessa laçada com essa, eu vou bem aqui. Se você abrir aqui, você vê que é do lado desse Vzinho aqui do ponto baixo. Bem aqui. Exatamente como foi na carreira anterior. Pulo o ponto seguinte, vou no outro, faço um ponto baixo, na direção dele aqui embaixo, no ponto de encontro dessa laçada com essa, bem aqui. Pulo o ponto seguinte, vou no outro, faço um ponto baixo, agora na direção dele, no ponto de encontro dessa laçada com essa, bem aqui. E vamos seguir assim a carreira inteira. Olha só, terminei a carreira, vou fazer o ponto baixíssimo, uma corrente e virar o trabalho. Mais uma vez, vamos recapitular. O primeiro ponto a gente vai fazer aqui, do lado aqui desse meio ponto alto, bem aqui do lado, aqui. Em todas as carreiras vai ser aqui, só esse primeiro que é diferente. Faço aqui o primeiro alongado porque o ponto baixo ficou como aquela corrente que a gente fez. E sigo. Pulo o ponto seguinte, que está aqui bem apertadinho, e venho no outro, que é esse espaço aqui bem maior. Faço um ponto baixo. Na direção dele, um pouquinho mais para a direita, no ponto de encontro dessa laçada com essa, eu vou entrar para fazer o meio ponto alto.
Aqui nas quinas é sempre um pouquinho mais difícil, porque os pontos ficam mais abertos. Repara só, fica mais aberto aqui, então as laçadas ficam mais afastadas, mas se você juntar, você vê com mais facilidade. Ó, as duas laçadas eu vou bem aqui no ponto de encontro. Primeiro aqui em cima eu faço ponto baixo. E depois eu vou no ponto de encontro dessa laçada com essa, bem aqui. E pronto, agora é só seguir dando a volta completa. No final da carreira, vamos fazer da mesma forma, ok? Você pode ir virando a bolsa, ir virando a peça para ficar mais fácil de trabalhar a cada vez que você vira o trabalho, né? E vamos repetindo esse padrão. Eu vou subir até a carreira 22. Eu cheguei aqui na carreira 22, a bolsa está bem grande e ela achatada assim está com aproximadamente 26 centímetros. Eu terminei a carreira 22 e encerrei da mesma forma, ok? Fiz o ponto baixíssimo, a corrente e virei o trabalho. Agora na carreira 23 vamos fazer uma carreira de pontos baixos apenas. Então eu entro aqui nesse mesmo ponto, aqui está a corrente, eu entro nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. E sigo trabalhando pontos baixos normalmente agora, ok? Para dar a volta. Apenas isso, vou dar a volta completa, são 81 pontos baixos. Completei a volta com 81 pontos baixos, vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente no topo do primeiro ponto. Essa laçada eu coloco na agulha, puxo para trás. Vou entrar com a agulha embaixo da laçada que eu trouxe para trás e volto. E volto ela para a agulha, puxo o fio do novelo para ajustar, laço o fio e traz e faz o primeiro ponto da carreira, 24. Novamente, vou dar a volta completa, fazendo pontos baixos normalmente. Olha só, normalmente, vamos dar a volta completa desse jeito. Na carreira 23 foram 81 pontos, agora na 24 são 82, devido aqui ao nosso fechamento. Terminei a carreira 24 com 82 pontos baixos, já marquei minha peça, vou te mostrar como você vai marcar a sua. A primeira coisa é achatar a sua peça, deixar ela retinha. Olha só, achata tudo e deixa retinho. Aqui tá bem no meio certinho, achatadinho. Aqui em cima a mesma coisa. Levanta a sua peça e no primeiro ponto que tá pro lado de cá, esse daqui, ó, ele tá um pouco para cá, mas ele tá mais inclinado para esse lado do que pro lado de cá, certo? Então, nele eu coloquei um marcador. Como eu sei que são 82 pontos, eu dividi 41 para um lado, 41 para o outro. Aí, do ponto do lado, esse que já está realmente para trás aqui, eu vim contando 41. Esse é o primeiro, eu vim contando até esse daqui, antes do marcador, que é o 41. Contei 41, no ponto do lado, eu coloquei o marcador. Então, eu já sei que eu tenho 41 desse lado e 41 desse lado. Do primeiro ponto, o primeiro ponto aqui, que está sem o marcador, porque esse se refere ao outro lado, né? Eu contei 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, coloquei o marcador. Desse lado, eu fiz a mesma coisa. O ponto depois do marcador, porque o do marcador é do lado de lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, coloquei o marcador. Do ponto do lado até o ponto antes desse marcador desse lado de cá, 13 pontos. Então, ficou 14, 13, 14. 41 de um lado e aqui mesma coisa. 14, 13, 14, 41. 41 mais 41, 82 pontos, que é a quantidade de pontos que nós temos aqui na carreira. Tudo bem? Vamos fazer o fechamento da mesma forma. A minha agulha vem de trás para frente no topo do primeiro ponto. Essa laçada volta aqui para trás. Vou entrar com a agulha embaixo da laçada que eu trouxe para trás e volto. Puxo o fio do novelo para ajustar o tamanho. Ajustou, laça, traz e faz o primeiro ponto da carreira 25. Aqui eu vou fazer pontos até onde está o marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e aqui 8, bem aonde está o marcador. 8 pontos baixos, vou fazer uma corrente. Agora, eu vou entrar com a minha agulha no último ponto baixo, pegando só a laçada da frente dele, e vou pegar também a perninha aqui do ponto, ó. Vou entrar aqui. Assim. Laço o fio e trago por dentro das duas. Fico com duas laçadas, laço e fecho o ponto. Agora, eu preciso entrar com a minha agulha aqui, ó, nessa laçada que tá aqui. Só que do jeito que eu tô, eu não consigo, tá vendo? Eu não tenho posição para trabalhar, então eu vou virar a bolsa. E agora sim eu consigo entrar aqui, né? Entrei, laço o fio e trago. Fico com duas laçadas na agulha, laço e fecho o ponto. A partir de agora, a gente vai entrar com a agulha em duas laçadas, são essas duas laçadas aqui. E observa que ela está para a direção oposta de onde está a sua agulha. Minha agulha está virada para cá, acabei de trabalhar aqui, e eu tenho que entrar na laçada que está na direção oposta, que está para trás dela, olha só. Então, do jeito que está aqui, eu não consigo, por isso que a gente vai ficar virando a peça assim. Quando eu viro, eu consigo entrar, certo? Então, eu entro, laço o fio e trago, fico com duas laçadas, laço e fecho o ponto. A minha agulha está para o lado de cá, então eu preciso entrar nas duas laçadas que estão para o lado oposto, são essas duas aqui. Do jeito que está não dá, então eu viro o trabalho e entro nessas duas laçadas. Laço o fio e trago, fico com duas laçadas na agulha, laço e fecho o ponto. A gente vai seguir assim até alcançar o tamanho que a gente deseja. Eu vou fazer uma alça de mão, então eu vou fazer 26 centímetros. Cheguei a 26 centímetros de alça, coloco ela de frente, aqui de frente, ó. Entro aqui no ponto que está o marcador só na laçada de trás, laço o fio, faço um ponto baixíssimo. Agora vou no ponto inteiro, pegando as duas laçadas dele, faço um ponto baixo. Juntamos a primeira alça. Agora eu sigo trabalhando pontos baixos até o outro lado. São 27 pontos baixos até o outro lado. Cheguei aqui do outro lado, fiz 27 pontos. O próximo é onde está o marcador. Vou tirar o marcador. Faço um ponto baixo nele, uma corrente e agora, igual do outro lado, vou entrar com a agulha aqui no meio do último ponto, pegando só a laçada da frente e pego também a perninha da esquerda do ponto baixo. Laço o fio e trago, fico com duas laçadas e fecho o ponto. Preciso entrar com a agulha nessa laçada de cá, do lado oposto da minha agulha, então eu viro o trabalho. Entro com a agulha aqui, laço o fio, trago, duas laçadas, laço e fecho o ponto. A partir de agora, vamos começar a trabalhar com a agulha nessas duas laçadas que estão aqui do lado oposto. A agulha está para cá, as duas laçadas estão sempre para o lado oposto. Então, por isso, a gente vira o trabalho. Igualzinho fizemos do outro lado, vai ser essa alça aqui. Você vai fazer do mesmo tamanho, ok? Aqui no meu caso, são 26 centímetros. 26 centímetros de alça, deixa reto. Vou entrar com a agulha pegando só a laçada de trás do ponto, fazer um ponto baixíssimo. Agora entro com a agulha pegando o ponto inteiro, as duas laçadas dele, e faço um ponto baixo. A gente pode tirar o marcador, não precisamos de mais nenhum marcador na peça.
E agora é só completar, fazendo pontos baixos até ali aonde a gente começou. Cheguei no final da carreira, vamos fazer o fechamento. Entro com a agulha no topo do primeiro ponto, coloco essa laçada na agulha para puxar para trás. Agora eu vou entrar com a agulha pegando só uma dessa laçada que eu trouxe para trás, porque eu vou trabalhar a última carreira, a carreira 26, com pontos baixíssimos na laçada de trás. Então eu pego só uma laçada, volto aqui e ajusto puxando o fio do novelo. Ajustou, laço o fio e trás. Entra no ponto seguinte, só na laçada de trás, laço o fio, trago e faço um ponto baixíssimo. E sigo trabalhando pontos baixíssimos só na laçada de trás. Cheguei aqui na alça, nós vamos entrar com a agulha nessas laçadas aqui, ó. Elas são bem evidentes, tá vendo? Você tem essa laçada, a alça inteira. Eu vou trabalhar pontos baixíssimos nela. Sem apertar, ok? É só seguir fazendo pontos baixíssimos nessas laçadinhas aqui. Chegou aqui do outro lado, a gente vem direto aqui no primeiro ponto, só na laçada de trás. Vou seguir até encerrar a carreira. Dei a volta completa e cheguei aqui onde eu comecei. Eu posso cortar o fio, puxar tudo, passo a agulha embaixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e volto para dentro do último. Desse jeitinho aqui, esse fio agora é só arrematar. Arrematei, agora eu costuro o botão imantado com linha zita ou linha para pespon e deixa bem preso. Costurei o botão imantado e já coloquei também a minha etiqueta. E pronto! A nossa bolsa ficou pronta, você pode usar ela desse jeitinho ou então do jeito que eu resolvi finalizar. Eu empurro as laterais aqui para dentro, dos dois lados, passo a argola articulada aqui na ponta, prendo as alças. E assim terminamos mais uma aula de bolsa de crochê aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado. Não vá embora antes de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!